E hoje nós também vamos falar sobre o passado do futebol aqui no estado. E claro que Joinville é celeiro quando se trata do esporte. América e Caxias fizeram história no futebol catarinense. Por décadas protagonizaram o clássico da rivalidade na maior cidade do estado. Inclusive, Caxias e América, que tem 8 títulos estaduais. Estadual que começou ontem, né, com esse jogo isolado aqui entre Jeque e Figueirense. Os dois times, lá em 1976, por questões financeiras, tiveram que deixar o futebol profissional e deram vida ao Jeque, que a gente está aí falando e vem celebrando desde 1976, com o octacampeonato, inclusive, né? Acho que essa também é uma curiosidade. América e Caxias tiveram 8 títulos estaduais ao longo de sua história e logo no nascimento do Joinville, nós tivemos o Jeque com o octacampeonato. E a NDTV quer aí, né, buscar relembrar o passado do futebol catarinense com uma série muito especial que começou hoje de manhã, inclusive, lá no SC no Ar, para o estado, para resgatar toda essa história do futebol catarinense, de times que não existem mais, que fizeram história no futebol e que por questões também administrativas e financeiras deixaram de existir. E hoje a gente começa falando, é claro, aqui de Joinville, do nosso América e Caxias. Vamos dar uma olhadinha. Cidade, 2 times e 8 títulos catarinenses. A partir das décadas de 1910 e 1920, Joinville não era mais dividida entre Zona Sul e Zona Norte, e sim entre a região do Caxias e a do América. Os dois times que hoje disputam apenas o futebol amador têm uma história recheada de conquistas e têm como alicerce a formação de estrelas do futebol. Caxias e América protagonizaram e continuam protagonizando o clássico da rivalidade. Era o clássico da rivalidade, onde as torcidas se respeitavam, os times tinham bons jogadores, tinham esquemas de jogo que resultavam em vitórias, resultados em bons lances para a torcida, e que o vencedor tinha o direito de uma semana de festejar, de zoar do adversário. E eu me lembro que a gente ia no ônibus para o estádio para jogar lá no campo do Caxias e era marcante, porque de um lado ia as bandeiras do América, do outro lado os torcedores com a bandeira do Caxias, né? E eu no início de carreira, então aquilo, te mexia assim, para que você pudesse realmente dar tudo de si para fazer aquela torcida sair feliz, né? Ainda um garoto que dava os primeiros passos na carreira, Lico viveu a emoção do clássico que movimentava a cidade e o estado. Foi no América que ele iniciou a carreira. Foi no América que iniciou uma história de títulos estaduais, nacionais e que chegou ao topo no Mundial. Mas a lembrança do time vermelho que conquistou Santa Catarina 5 vezes não se apaga. Fundado em 14 de julho de 1914, o América conquistou 5 títulos catarinenses, com direito a 2 bicampeonatos. Nos anos de 1947, 48, 51, 52 e 71, o estado foi pintado de vermelho. E o feito de 5 títulos permanece enorme, mesmo quase 50 anos após o encerramento das atividades no futebol profissional. Isso para nós nos enche de orgulho, né? Apesar de hoje a gente trabalhar de uma forma um pouco diferente, trazendo esse grande time que era no passado para ser agora um grande clube social e que atende aí a grande família americana e a todos os joinvilenses, né? Em 60 anos de futebol profissional, o América disputou jogos épicos que estão cravados na memória de quem viveu o sentimento americano de ser e viu nascer jogadores históricos. Em 1974, eu vim ver o jogo do América e Próspera. E daí surgiu aqui no América um menino que veio lá do Sul, com o nome de Lico, né? E eu olhando aqui no campo, eu vejo lá, naquele lado, de lá do campo, um lateral esquerdo do Próspera, violento, que estava dando porrada naquele menino. E de repente ele pega a bola, o cara vem, ele pisa na bola e o cara vem dar um carrinho, uma voadeira nele, ele joga a bola por cima e sai. O América, eu tenho um carinho especial por esse clube. E até hoje, eu tenho aqui até para te mostrar,
eu mostro a camisa do América que eu ganhei de presente, né? Com a assinatura de vários jogadores da época, né? E essa é uma lembrança muito gostosa e que eu faço questão de sempre mostrar. Então, o América é isso. O América foi e vai ser sempre o time do meu coração. A história do América no futebol profissional terminou em 1976, quando a rivalidade com o Caxias foi deixada de lado para que o Jack nascesse. O Gualixo da Zona Sul também já contabilizava histórias de conquistas e títulos quando saiu de cena para que o tricolor fosse fundado. O primeiro jogo do Caxias aconteceu em 6 de março de 1921 e foi logo com vitória sobre o rival. Em mais de um século de história, o time pintou o estado de preto e branco em 1929, 54 e 55. Todos os jogos ali sempre foram emocionantes, sempre eram alguma coisa que motivava. No entanto que a gente assistia os jogos, eu sou de uma época assim que quando eu tinha condição de entrar no campo, pagar, eu ia. Quando não tinha, nós assistíamos a Avenida Getúlio Vargas, tinha um hotel chamado Schossler, que ia até o final, dava no final da arquibancada ali do Caxias. Ali nós subia e assistia os jogos dali. A galeria de troféus é grande e a história do clube continua preservada. Um clube que movimentava a cidade e fez de um estádio o símbolo de Joinville. As arquibancadas do Ernestão guardam histórias e memórias de muitos gols e títulos. Estamos a caminho dos 105 anos, né? O Caxias trouxe o primeiro título de futebol profissional. Na época não era bem profissional, mas era um futebol de um nível maior, né? Vamos dizer assim, né? Em 1929, essa foto que aqui está, né? O Caxias conquistou fora de casa, lá em Florianópolis, né? E trouxe então o primeiro título estadual para a cidade de Joinville. São títulos estaduais, amadores e uma história centenária. América e Caxias deram vida ao Jack em 1976 e deixaram o futebol profissional. O Gualixo retornou em 2000 e chegou ao vice-estadual em 2003. Mas voltou ao amador sem perder a esperança de um dia retornar novamente aos campos profissionais. Se eu te falar que é mentira, né? Não é. Eu tenho isso aí. Sei que é difícil, né? Não é fácil você manter um profissional. Eu estou vendo agora, não vivia assim tão intensamente dentro do clube, do que eu estou vivendo agora. Então eu estou sabendo dia a dia o que se passa dentro de um plantel. E tudo envolve dinheiro, e tudo tem custo. Quando o Caxias jogou o último jogo, foi contra o América e foi aqui. E quando terminou o jogo, foi 1-1, descendo as escadas assim, triste porque não ia mais, né, ver o Caxias, e curioso para ver o novo time, né? E aí desceu do meu lado um senhor de idade, e ele, na sua humildade, né, ele tirou um lenço do bolso, me enxugou as lágrimas e ele disse assim, ele olhou, acabou-se o nosso Caxias. Ele desceu, fiquei parado na escada, olhei mais uma vez para o campo e desci. Eu saí e pensei comigo assim, um dia volta. Um dia volta, nem que seja pelas minhas mãos.
Depois de conquistar o estado e dar vida a um dos grandes de Santa Catarina, os dois times continuam se enfrentando no Amador. Afinal, a rivalidade e a história continuam. Tá aí a gente falando sobre o Campeonato Catarinense, sobre Jack, que nasceu em 1976, e nada melhor do que falar sobre América e Caxias. Como eu falei, 8 títulos estaduais, os times que deram vida ao tricolor e que continuam aí no futebol amador. Caxias ainda voltou, né, ali por volta dos anos 2000. Tem o sonho de voltar novamente ao futebol profissional. Quem sabe a gente não volte aqui, né, Márcio, para falar desse retorno, mas é muito bacana a gente resgatar o legado e a história do futebol catarinense. De olho na história para a gente enxergar um futuro de uma forma diferente. Exatamente. Né? Obrigado, Dequinha, pela participação. Obrigada, boa tarde para você e para quem está em casa também.